Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe, jovens. Estamos aqui para mais um programa da série de Daniel, aqui no canal da Super Raça, no programa Jovens Destemidos. Para nós é uma grande alegria, um privilégio ter você como nossa audiência, e a nossa oração é que a porção da revelação do Espírito Santo seja a bênção de cada um ao ouvir esse programa, como o profeta orou ali nas eras. Hoje nós vamos continuar ainda um pouquinho mais sobre Daniel capítulo 3, porque nós queremos realmente extrair a essência do que essa escritura nos diz. Claro que a escritura é inesgotável, nós poderíamos passar aqui meses só nesse capítulo, mas queremos, dentro da inspiração que Deus nos tem dado, transmitir um pouco da essência desse capítulo. Bom, vamos à leitura então. Nós vamos ler hoje, irmãos, Daniel capítulo 3, a partir do verso 10. O tema dessa parte 11 da série de Daniel é o aperto do fim da dispensação gentia. Amém? Então vamos ler aqui Daniel capítulo 3, versículo 10. Diz assim, lembrando que, irmãos, antes de lermos, lembra-se do contexto conforme você tem acompanhado nos outros programas, do erigir da imagem, da convocação para que todos adorassem a imagem, e agora nós vamos ver aqui que houve uma obrigatoriedade para que todos adorassem a imagem. E houve uma punição para quem se recusasse a adorar. Então nós vamos ver o que o profeta diz e o que a palavra diz sobre isso. Vamos lá. Versículo 10. Aqui está tendo uma denúncia sobre alguns judeus que não se curvaram, não obedeceram à lei do rei da Babilônia quanto à adoração à imagem. Diz assim: Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Lembra daquele versículo em Apocalipse 13? Quem poderá fazer guerra à besta? Quem poderá livrar a noiva das mãos desse dragão? Bom, nós temos um Deus no céu e ele nos livrará. Vamos continuar aqui, meus irmãos. E o arauto, ou melhor, quem poderá livrar das minhas mãos? Então ele pergunta aqui, nós vamos somente até esse versículo aqui mesmo, versículo 15. Agora, irmãos, eu quero pegar aqui a mensagem A Marca da Besta, pregada em 13 de maio de 1954, parágrafo 163. Olha o que o profeta diz sobre isso que nós lemos. Note, quando o rei Nabucodonosor, lá no princípio, quando a era gentia foi introduzida, observemos como ela entrou. E a maneira como ela entrou, você verá que sai da mesma maneira. Sabemos que existe um começo do tempo da graça para os gentios e um fim do tempo. Está certo? A congregação diz amém. Agora observe, quando o rei Nabucodonosor, quando Daniel foi enviado lá, um talentoso profeta, quando todo o restante dos judeus praticamente tinha se submetido e estava se inclinando perante os romanos ou os babilônicos. Olha só isso aqui, porque o irmão Brana depois vai conectar o Império Romano com o Império Babilônico. Porque o Império Romano, que governa nos nossos dias,
lá em Apocalipse 17, ele é chamado de Babilônia Mistério. O princípio da dispensação gentia foi com a Babilônia física, imperial, dominando o mundo. E o final é com a Babilônia Mistério dominando o mundo. Então vamos continuar aqui vendo o que o profeta fala. Ou os babilônios. Mas houve 4 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, os quais propuseram no coração que serviriam a Deus. E então, quando eles lançaram Sadraque e os demais, e Daniel tinha se tornado um grande homem, e diante do rei Nabucodonosor, e Belsazar e assim por diante, quando ele se tornou um grande homem, agora observe, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e a erigiu no campo, e disse que todos teriam que se inclinar àquela imagem. Você já notou a inocência disso? Então o profeta aqui ele captou algo sobre essa imagem. E ele diz assim, você já notou a inocência disso? De quem era aquela imagem? Era de Daniel, a imagem de um homem. Era a imagem de Daniel, mas não era Daniel. O Deus de Daniel nunca aceitou adoração à imagem. Era somente a imagem de Daniel representando o Deus babilônico. Assim como a Igreja Católica usa o nome de Jesus. Eles colocaram na coroa do Papa Vigaris Filis Dei, ou seja, substituto em lugar do Filho de Deus, mas eles não são substitutos no lugar do Filho de Deus. Eles usam o nome de Jesus, mas não é Jesus que está lá. É uma idolatria, é pagão, é um império pagão. Vamos continuar aqui. Era de Daniel, a imagem de um homem. E não disse ele, o espírito dos deuses, pagão, deuses no plural, pagão. E como nós somos hoje, nós temos 3 ou 4 deles. O espírito dos deuses vive nele. Ele está se referindo a Daniel capítulo 2, quando o sonho foi interpretado e o rei diz, o espírito dos deuses vive nele. Olha só o princípio do paganismo. Daniel, quando declarou a interpretação para o rei Nabucodonosor, não falou de deuses, ele falou, há um Deus no céu que revela os mistérios. Mas ele pegou aquilo e perverteu em quê? Num politeísmo, em vários deuses. Então vamos continuar aqui. Vive nele. E fizeram uma imagem de Daniel. E ele disse, qualquer que não se prostrar a essa imagem será lançado dentro do forno de fogo ardente. Você notou? Daniel está fora de cena nessa ocasião. Olha que tremendo isso, irmãos. Essa perseguição religiosa, esse aperto que houve em cima dos verdadeiros adoradores para os obrigar a adorar a imagem, foi num tempo em que o profeta estava fora de cena. Exatamente como nós passaremos também por um aperto e será no momento em que o nosso profeta está fora de cena. Mas o nosso profeta nos advertiu sobre isso e nós estamos seguros debaixo de sua mensagem e não se curvaremos a essa imagem. Vamos continuar aqui então, irmãos. Quero deixar o profeta falar bastante aqui. Entendem o que eu quero dizer? E qualquer que não quisesse se prostrar a essa imagem seria despedaçado ou lançado na cova dos leões, ou queimado no forno de fogo ardente, ou algo assim, uma punição. Olha o parágrafo 166 agora, irmãos. É assim que a dispensação gentia começa, com uma forma pagã de adoração religiosa, com uma perseguição para fazê-los prostrar-se a isto. E a Bíblia prediz que ela terminará da mesma maneira, um santo homem, Jesus Cristo, uma imagem a ele, para adorá-la e assim por diante. Agora, notem bem agora, novamente. Agora, quero que notem uma grande coisa. Como é que aquele reino babilônico se fragmentou? Então, o irmão Brana começa a dizer agora da fragmentação do reino, a invasão dos medo-persas. Eu vou pular apenas um pouquinho aqui e vou até o parágrafo 170, tá? Mas você pode ler completo para você entender certinho, apenas pelo nosso tempo. Vamos no parágrafo 170. É assim que está saindo agora, com o poder do Espírito Santo em um povo que está cheio com o batismo do Espírito Santo, que tem poder e sinais e maravilhas. Lá vai a igreja gentia, lá está o remanescente. É assim que entra, é assim que sai, exatamente. Uma referência, ou melhor, uma reverência
e uma submissão forçada a uma religião meio pagã. E Deus agindo na hora crucial e escrevendo em línguas estranhas e o homem interpretando-as. Ele podia interpretar, ele não conhecia aquela língua, ninguém mais a conhecia, mas eles tinham o mesmo Espírito Santo que deixou-o interpretá-las, que é o mesmo Espírito Santo na igreja hoje. Aleluia. Irmãos, aqui o profeta mostra que no princípio da dispensação gentia houve a dominação da Babilônia, o Império Babilônico devorando a terra, houve adoração forçada e houve a escritura na parede. E lembre-se que a escritura na parede, nós vamos ver a seguir nos outros programas, foi quando Deus desceu como juiz para julgar a Babilônia. E quando Deus desceu como juiz no meio daquela festa de profanação, Deus, ele pronunciou o seu juízo em uma linguagem desconhecida, cujo somente um povo na terra, debaixo da mensagem de Jeremias, tinha o Espírito Santo para entender aquela linguagem. Da mesma maneira, Deus tem descido nesse dia e ele está pronunciando através da mensagem do profeta um juízo para todas as nações, mas eles não estão entendendo. Mas há um povo hoje na terra com percepção profética, há um povo hoje na terra com o Espírito Santo para entender essa linguagem desconhecida. E o que nós estamos vendo nessa linguagem desconhecida? O mundo está julgado, o mundo foi pesado na balança, Cristo apareceu com a cabeleira branca, mostrando que ele é o juiz de toda a terra e pronunciando juízo contra as nações. Amém? Mas vamos continuar deixando o profeta falar mais um pouquinho. Eu me empolgo, é muito maravilhoso essas coisas. Vamos agora na mensagem o princípio e o fim da dispensação gentia, pregada em 9 de janeiro de 1955. O profeta diz assim no parágrafo 81. E se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. Eles estavam adorando um grande ídolo que foi colocado no campo, um ídolo de um homem, eu creio o do próprio Daniel, porque o rei Nabucodonosor o chamou de Belsazar, o qual era o seu Deus, e ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. E Daniel recusou fazer isso, do mesmo modo que fizeram os filhos hebreus Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a maneira que se originou e foi condenada. Essa é a cabeça de ouro essa cabeça de ouro se originou através da adoração de imagem forçada a isto e culminou em uma mão sobrenatural escrevendo uma linguagem sobrenatural que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Amém? É desta maneira que o reino gentil teve início e terminará da mesma maneira, isso é correto, através de obras sobrenaturais, interpretação sobrenatural. Você sabe do que eu estou falando? A operação do sobrenatural. Ó, quão maravilhoso! Aleluias! Amém, irmãos. Então começou com o operar do sobrenatural entre os filhos de Deus e terminará com o operar do sobrenatural entre os filhos de Deus. Vamos continuar aqui mais um pouco. Vamos agora para a mensagem, deixa eu pegar aqui, a mensagem A Revelação dos Sete Selos, perguntas e respostas sobre os selos, pregado em 24 de março de 1963. Parágrafo 346. E recordem, no tempo da Babilônia e Nabucodonosor, quando o reino gentil estava começando, veja, quando o reino gentil brotou, ele apareceu com a adoração de um homem. Nabucodonosor fez uma estátua de um homem. E se você tem mente espiritual, agora ouça esta revelação. Aquele espírito, aquele homem da qual ele fez uma revelação, ou melhor, fez uma imagem, e através da sua revelação foi Daniel, um homem religioso sendo adorado. A irmã Brana ressalta novamente que ele foi chamado de Beltesazar, que era o nome do seu Deus. Então vamos agora para o 347. Irmã Brana diz assim, e aqui está novamente, veja agora, observe. O reino gentil brotou nos dias da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, um rei gentil, ajuntando a igreja e o Estado ao tomar uma imagem de um homem santo e forçando uma adoração àquilo. O reino gentil terminará nos pés, com a mão escrevendo na parede, através de um poder político que está unindo a igreja e o Estado
para forçar beijar as imagens novamente. Veja você, a mesma coisa, imagem de um homem santo, claro. Amém? Vamos aqui para mais um parágrafo. Na mensagem 3 classes de crente. Eu quero tornar isso bem escriturístico mesmo, baseado nas mensagens e na Bíblia. Então vamos aqui, mensagem 3 classes de crente, pregada em 24 de novembro de 1963. Vamos aqui no parágrafo, vamos começar no 94. O profeta diz assim: Nabucodonosor fez igual, ainda que ele tinha Daniel como seu Deus e o chamou Beltesazar, o qual era o nome do seu Deus, ele viu a Daniel operar grandes obras de Deus e, portanto, lhe considerou como um Deus. E lhe edificou uma imagem à sua semelhança, o qual colocou em tal lugar onde podia forçar a todo o povo para que lhe adorasse. Vê você? O reino gentil começou com a adoração obrigatória a uma imagem de um homem santo. E assim mesmo terminará o reino gentil com a adoração obrigatória à imagem de um homem santo. E também, no começo do reino gentil, uma mão escreveu sobre a parede algo que ninguém podia decifrar, mas só o profeta. Agora, também a mão tem escrito sobre a parede, correto? Tem escrito a palavra Icabol, o qual significa que a glória de Deus lhe tem deixado. A escritura está sobre a parede e somente pode ser lida pelos que têm mente espiritual e que creem em coisas espirituais, os quais têm nascido do Espírito de Deus. Aleluia. Então o profeta diz que a escritura já está na parede e ele fala que terminará exatamente com essa imagem. Agora, irmãos, eu quero ler um parágrafo aqui, que foi o primeiro parágrafo que me despertou a esse assunto. Esse parágrafo, ele está na mensagem Perguntas e Respostas, pregada em 3 de janeiro de 1954, de uma série chamada COD, Conduta, Ordem e Doutrina. Inclusive, não posso deixar de agradecer o irmão Anderson de Brasília, que Deus abençoe sua vida, que nos ajudou com a tradução desses parágrafos aqui. Então eu quero ler com vocês aqui dessa mensagem, você vai encontrar ela em inglês, parágrafo 34. Se você for ler, comece do 33, você vai ver ali a Babilônia, confusão religiosa, mas eu quero ler aqui o 34. O profeta diz assim, irmãos, vamos lá? O profeta diz assim: observe, eu poderia declarar algo aqui que chocaria, mas se for, ouça agora, observe como Babilônia, o que aconteceu na Babilônia? Quando a força foi trazida aos verdadeiros adoradores, o profeta está perguntando. Lembre-se, apenas um punhado, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, dos verdadeiros adoradores que foram levados em cativeiro, quando Deus chamou para realmente mostrar suas cores. É para isso que o aperto vem. Para que nós possamos, cada um possa mostrar realmente suas cores. Vamos continuar. Eles foram forçados a adorar um ídolo. Isso está certo? Idolatria. Eles foram forçados a adorar um ídolo e tiveram que se curvar diante de um ídolo. E se eles não fizessem isso, eles eram perseguidos. Que quadro você poderia tirar de Daniel? Apocalipse. Mombrana conecta então Daniel com Apocalipse. Essa conexão, é claro, é Daniel 3 com Apocalipse 13. E nós vamos continuar vendo isso nos próximos programas. Amarrando-os e mostrando pelas escrituras, o Mombrana está dizendo, amarrando Daniel e Apocalipse. Amarrando-os e mostrando pelas escrituras que a igreja está chegando ao mesmo tipo de perseguição antes de ela ser chamada. Foi assim que a igreja gentia foi trazida e é assim que a igreja gentia será tirada. Da forma que ela vem, ela vai. Agora vamos apenas mais um parágrafo, nosso tempo já está esgotado. Vamos apenas dessa mesma mensagem, eu vou ler um pouquinho mais embaixo para ganhar tempo. Nós vamos então continuar, finalizar esse assunto no próximo programa. Não perca, continue acompanhando. Diz assim, um pouco mais embaixo, nós vamos ver aqui no parágrafo 35, eu quero mostrar aqui. O Mombrana diz assim, e você observa, naqueles tempos, Daniel estava calado. Amém. Espero que você capte isso. Daniel estava fora de cena, certo? Daniel ficou calado, deixando que eles tivessem que fazer sua própria escolha. Então, Mombrana também compara Daniel aqui como líder da igreja, o Espírito Santo, momentos que ele fica calado em momentos de prova, para que nós possamos fazer nossa própria escolha. O profeta diz assim, parágrafo 36,
no dia da saída da dispensação gentia, nós estamos no dia da saída da dispensação gentia, haverá uma imagem e todos terão que se curvar diante dessa imagem e adorar. Embora seja santo como sempre, você não deve adorar uma imagem, adoração à imagem. Então o profeta continua aqui e eu vou terminar aqui com um pedaço do parágrafo 37 que diz assim: olhe, é da mesma maneira, assim como o sobrenatural trouxe o reino gentil, o sobrenatural está tirando isso dos gentios. O reino foi introduzido pelo sobrenatural, está saindo pelo sobrenatural. Amém? Que Deus te abençoe. Esse foi um programa bem rico em parágrafos. É para fundamentar bem esse período que nós passaremos, né? Que é justamente o aperto da igreja antes do arrebatamento. Nós vamos continuar esse tema no próximo programa. Se você tem alguma dúvida, algo que você não entendeu, pode nos enviar através do WhatsApp a sua dúvida e nós vamos estar respondendo vocês então. Que Deus abençoe cada um e que esse programa seja de bênção na sua vida.